Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Aqui quem fala é o Eli e você está no canal History Knows. Hoje o nosso resumo será sobre as batalhas que colocaram fim ao domínio holandês no Brasil. A Batalha dos Guararapes foi um confronto militar travado entre o exército da Holanda e as tropas do Império Português. As batalhas aconteceram no Monte dos Guararapes, localizado na atual Jaboatão dos Guararapes, município da região metropolitana do Recife, na então Capitania de Pernambuco. Essas batalhas ocorreram no contexto da Guerra da Restauração da Independência de Portugal, que havia sido anexada à Espanha em 1580, tendo como rei Filipe II, levando as tropas portuguesas a recuperar os territórios ultramarinos que haviam sido ocupados pelos holandeses durante o domínio espanhol, tal como o Nordeste do Brasil. Alguns dos motivos para que elas ocorressem foram a insatisfação por parte dos senhores de engenho que, não suportando mais pagar altos impostos aos holandeses, decidiram lutar para sua expulsão. Um outro fator também que colaborou com essa insatisfação foi a religião, pois esses holandeses eram judeus e protestantes e os portugueses, obviamente, católicos. Assim, podemos dizer então que o motivo da vitória sobre os holandeses não foi apenas de cunho econômico, mas também religioso, já que o sentimento dos cristãos católicos portugueses contra os judeus e protestantes holandeses era um poderoso estímulo para o combate. O primeiro confronto deu-se em 19 de abril de 1648, no Morro dos Guararapes. Os holandeses planejavam reconquistar o porto de Nazaré, no Cabo de Santo Agostinho, principal ponto de abastecimento de insumos, tais como armas e munições, utilizados pelos luso-brasileiros na resistência. Sabendo disso, os generais Fernando Vieira e Vidal de Negreiros organizaram-se para irem ao seu encontro e os impedir. Para enfrentá-los, os generais contaram com o apoio de indígenas comandado pelo índio potiguar Felipe Camarão, que havia se convertido ao catolicismo, e Henrique Dias, um escravo liberto que liderou uma força de africanos. Os defensores do Império Português tinham como vantagem o conhecimento do terreno, que era formado por mangues e também estradas estreitas, que muito contribuiu para a vitória. Mesmo com um efetivo bem inferior ao do inimigo, contando com apenas 2.200 homens contra 7.400 holandeses, os luso-brasileiros vencem a batalha. Ao final da batalha, 1.200 homens do exército holandês haviam morrido e apenas 84 do lado luso-brasileiro, demonstrando assim a superioridade das táticas adotadas pelos generais portugueses de exploração do terreno para conseguirem surpreender o exército inimigo. O combate mais intenso nessa primeira batalha durou cerca de 5 horas. No campo de batalha tombaram, além dos holandeses e luso-brasileiros, ingleses, franceses, poloneses, negros africanos e índios tupis e tapuias. Os holandeses até tentaram reverter a situação, tentando dominar o flanco ocupado pelos negros comandados por Henrique Dias, mas as tropas comandadas por Vieira e Vidal vieram em seu auxílio, massacrando os holandeses, pondo fim à primeira batalha e decretando vitória portuguesa. O segundo e mais importante confronto entre o exército da Holanda e os defensores do Império Português ocorreu no mesmo local, no Morro dos Guararapes, em 19 de fevereiro de 1649. O exército holandês parte do Recife para uma revanche, com mais de 5.000 soldados experientes, incluindo centenas de índios, negros e marinheiros voluntários. João Fernandes Vieira, no comando de 800 homens, foi o primeiro a encontrar-se com o exército holandês, conseguindo abrir espaço e tomar 2 das suas peças de artilharia, que seria importante na vitória final. A esse ponto, todos os demais comandantes também já se achavam na luta. Henrique Dias, Diogo Camarão, Francisco Figueroa, André Vidal, Dias Cardoso e a cavalaria de Antônio Silva tomam o morro central dos holandeses e mais 4 peças de artilharia. Também invadem o acampamento inimigo, matando seu principal líder, o comandante Van der Brink.
Os portugueses pressionaram os inimigos até sua desintegração e fuga para Recife. Os holandeses perdem mais de 2.500 homens, entre mortos e presos. Do lado português, 45 soldados morreram e cerca de 200 ficaram feridos. Essa vitória portuguesa destaca-se como episódio decisivo da insurreição pernambucana, que culminou no término das invasões holandesas no Brasil, no século XVII. Apesar da derrota holandesa na Batalha dos Guararapes, a assinatura da capitulação deu-se apenas no ano de 1654 e dali partiram os últimos navios holandeses em direção à Europa. E é isso, pessoal. Obrigado por assistirem até aqui. Um forte abraço e até a próxima. Valeu!